História com o tema Escravidão Africana. Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Como está sendo essa semana de estudos? Que vocês aprenderam com mais facilidade? Me conte aí como foi essa semana. Quem fez a leitura de um livro que chamou mais sua atenção? E a Tianinha vai perguntando aqui, depois vocês vão me contando no privado. Hoje nós vamos estar aqui com o nosso componente curricular de História, hoje em caráter revisional, não deixando também de termos uma atividade bem assim extensa para o dia de hoje, mas eu sei que vocês tiram de letra, porque vocês são muito estudiosos e eu acredito muito no potencial de cada um. Então nós vamos estar aqui vendo a questão dos capítulos 5 e do nosso capítulo 6, que eles vêm falando aí já desde o começo, né, da nossa história, desde o começo do nosso conteúdo, que a gente vem falando sobre os africanos, que esses africanos, né, já tiveram diversas formas de exploração. Eles saíram de suas terras já de forma ilegal, né? De forma, de uma certa maneira, eu posso dizer até assim, prisional. Eles vieram nos navios negreiros de forma desumana e chegaram aqui nas nossas terras para somar com a mão de obra que eles estavam sendo, né, explorados, esse trabalho. Então, nessa nossa última semana de junho, nós vamos estar fazendo as nossas avaliações. E vocês precisam estar fazendo uma revisão nesse capítulo 5 e no capítulo 6, para que vocês possam ter êxito nas nossas avaliações. Para hoje, nós vamos estar aqui falando do capítulo 6. Esse capítulo 6, ele vem falar agora do combate, né, como essa escravidão foi criando resistência, porque foram muitas lutas, né, ao longo desse caminho. Primeiro, eles já saíram de suas casas, passaram pela essa questão do navio negreiro, que foi tempos difíceis. Chegando aqui, eles foram, né, comercializados sem ter direito a nem falar. E foram para os engenhos, para as grandes fazendas. E lá eles eram maltratados. Eles foram acorrentados, chibateados. Não tiveram condições decentes, né? Trabalhavam em serviço desumano, serviço muito pesado. E com o passar do tempo, que eles já passaram pelo pau-brasil, na extração, pelas fazendas de cana-de-açúcar, né? Os engenhos, pelas minas. Então, com todos esses trabalhos grosseiros, com esses trabalhos manuais, os escravos, eles começaram a se juntar e trabalhar em cima desse combate à resistência e à escravidão. Nós já sabemos que nós temos aí ao longo da história aqueles escravos que sempre ficaram na roça, né, na lida, nos engenhos, nos canaviais, nas minas de ouro, mas também nós tivemos aqueles escravos que de uma certa forma faziam um serviço mais leve, embora não deixasse de ser um trabalho escravo, um trabalho que não era reconhecido, um trabalho que não era pago. Então, com o tempo, eles também foram se juntando para que as descendências dele, para que a cultura deles não morresse, não parassem ali, né? Então, era uma forma deles se sentirem, de uma certa forma, vivos, quando eles faziam as rodas de música, quando eles se alimentavam dos pratos africanos, quando eles sentavam em roda para contar as suas histórias, as suas vivências, porque nós já sabemos também que ao longo aí da história, as famílias, né, eles eram separados para que eles não tivessem forças de criar rebeliões, de criar estratégias para fugir. Mesmo assim, com essa nova união dele, com essa união desses outros africanos que vinham de lugares diferentes, mas que eles se juntavam e eles começaram a trabalhar em cima
dessa resistência. E para isso foi criado aí, ao longo desse tempo, né, o Quilombo de Palmares, que foi um dos mais famosos quilombos, que era onde os escravos, eles conseguiam fugir das suas fazendas, dos engenhos, das minas, dos olhares dos feitores, e iam para esse determinado local pela uma forma de sobreviver, pela uma forma de ter condições melhores. Eles viviam bem adentro nas matas, mas que era uma forma deles estarem livres daqueles patrões que eram tão perversos e que ainda tinham os feitores que se faziam, né, a mão de ferro para terem uma resposta de um trabalho que era um trabalho bem dolorido para os escravos. Então, para esta nossa atividade de hoje, para a nossa avaliação, nós vamos precisar passar um visto, uma leitura no capítulo 5 e no capítulo 6. O capítulo 6, com um pouquinho mais de calma, porque vocês vão estar realizando também essas atividades hoje. Mas eu gostaria de pedir o papai, a mamãe, o seu repetidor, que sentasse com você. Eu sei que vai ser uma leitura maior, mas que a mãe reservasse um tempo e fizesse a leitura desse capítulo 5. Não há necessidade de fazer mais a atividade, mas que você converse com a criança sobre esses assuntos, que é da cana, das minas, essas formas de escravizar os africanos, né? Ou também os nossos indígenas. E as formas que eles iam ao longo do tempo fazendo para que a cultura dele, a religião, as danças não morressem. Então, com a atividade propriamente dita, vocês vão abrir o livro de vocês na página 64, onde já fala das formas de resistência. E agora vocês irão fazer a leitura da revolta dos malés. Vão também estar fazendo as atividades correspondentes. Então, vocês vão fazer leituras e vão responder da página 64 à página 69. E vão fazer uma leitura do capítulo 5 e do capítulo 6. A nossa avaliação é próxima semana e eu gostaria de ver os nossos alunos bem com conteúdo bem definido, com um conteúdo que de uma certa maneira a gente já vem falando desde o começo do ano, né, sobre essa forma de escravizar, e eu acredito que vocês terão ótimos resultados na nossa avaliação desse bimestre. A nossa avaliação será a próxima semana e nós vamos fazer no nosso formulário, que a gente já tem costume, né, de estar fazendo as nossas avaliações. História, nós vamos ter a avaliação de História e Geografia no dia 23, próxima semana. É uma sexta-feira, aliás, é uma quarta-feira, e eu gostaria que os meus alunos estivessem com esse conteúdo bem definido, com esse conteúdo bem organizado, para que na hora que você faça a primeira leitura, você já tenha uma resposta bem assertiva, e desejo também que vocês tenham um ótimo resultado nessas avaliações, porque está muito fácil, é um conteúdo que a gente já vem falando desde o começo do ano, então eu acredito que não terá nenhum empecilho em vocês fazerem uma excelente avaliação. Então vou deixar agora aqui abaixo a nossa orientação de atividades de hoje. Vocês irão fazer a leitura do capítulo 5, do capítulo 6 e vão estar respondendo as atividades da página 64 à página 69. Então, um grande beijo a todos. Desde já, boa sorte nas avaliações, nos estudos. E a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas. Um beijo bem grande, um carinho da tia Nina.